Graça e paz, sejam todos bem-vindos à nossa série de Páscoa. Hoje, na terceira aula, nós vamos falar sobre a Páscoa dos judeus e o significado da primeira celebração, que é a partir desse cenário que surge a Páscoa. Então, a primeira Páscoa foi instituída por Deus em um momento crítico da história de Israel, na véspera da 10ª praga que assolaria o Egito. Então, a palavra Páscoa, em hebraico, significa Pessah, e significa passagem, ou passar por cima. Esse nome está diretamente ligado ao evento a qual Deus, por meio do anjo da morte, julgaria os primogênitos do Egito, mas pouparia aqueles que estavam com o sangue do cordeiro marcado em suas portas. A celebração da Páscoa foi detalhadamente instruída por Deus em Êxodo, no capítulo 12. O Senhor instruiu Moisés a ordenar ao povo que na noite da praga, cada família sacrificasse um cordeiro sem defeito. Com o sangue desse animal marcasse os umbrais das portas das suas casas, e nesse sinal garantiria que o anjo da morte passasse por cima daquela casa, poupando os primogênitos ali presentes. Então, o cordeiro pascal deveria ser consumido assado ao fogo, junto com ervas amargas e pães sem fermento. Vemos isso em Êxodo 12, nos versículos 8 e 9. E esses elementos tinham significados simbólicos. Nós vamos ver agora. O primeiro é o cordeiro pascal. Então, o cordeiro pascal, ou Corban Pessah, em hebraico, era o prato principal da refeição da Páscoa. Ele deveria ser sem defeito, inspecionado durante 4 dias. Ele só estaria apto para o sacrifício se não fosse encontrado defeito nenhum nele. Então, a escolha e o sacrifício de um cordeiro sem defeito simbolizam a substituição, um animal inocente morrendo em lugar de outra pessoa, no caso, o primogênito da casa. Vemos outro elemento, é o sangue nos umbrais e no batente. O sangue nos umbrais e batente das portas eram elementos que destacavam as casas dos hebreus dos demais. Além disso, não poderia ser qualquer sangue. Deveria ser o sangue do cordeiro sem defeito que foi morto. Então, o sangue de um inocente precisou ser derramado. Fator importante para entendermos adiante o sacrifício de Cristo. Mas por que nos umbrais e nos batentes das portas? Tinha um significado especial no contexto egípcio. Era comum que os egípcios escrevessem nomes de seus deuses e fizessem inscrições nos batentes para pedir proteção divina sobre suas casas. Quando os israelitas obedeceram a ordem de Deus e aplicaram o sangue do cordeiro, estavam declarando algo poderoso. Rejeitavam os deuses do Egito e confiavam exclusivamente no Deus de Israel como sua fonte de proteção. Esse ato não era apenas de obediência, mas também de fé e separação espiritual, em meio a uma cultura dominada pela idolatria. O terceiro elemento são as ervas amargas. As ervas, ou marró, consumidas durante a celebração, remetem à amargura da escravidão e daquilo que eles passaram. Quando lemos o livro de Êxodo, percebemos que em vários momentos o povo de Israel se queixa pela vida que eles deixaram para trás. Sua vida no Egito tinha seus confortos, comparado ao deserto. Eles tinham casas, variedade de comida, porém constantemente eles se esqueceram que eram escravos. Isso fazia que eles lembrassem disso, de que não importa o que o Egito ofereça, o amargor da escravidão e da opressão não compensam aquilo que eles tinham. Isso fazia com que eles lembrassem disso, de que não importa o que o Egito oferecia. O amargor da escravidão e da opressão não compensavam aquilo que eles tinham. Assim como muitos esquecem que eram escravos do pecado e foram libertos por Cristo, frequentemente idealizam o passado, lembrando como algo bom e até sentindo saudades. Esquecem que sua vida era amarga e vazia. Outro elemento era o pão sem fermento. Então, pão sem fermento, também conhecido como matzah, deveria ser preparado dessa forma por conta da pressa da fuga dos israelitas do Egito, sem tempo para a massa fermentar. Além disso, o fermento era um elemento que lembrava o orgulho, pois inchava ao longo do tempo. A Páscoa deveria ser uma lembrança de que precisamos nos esvaziar de nossos orgulhos, de sermos dependentes da vontade de Deus. Então, esse pão simboliza a humildade e a prontidão
para a redenção. Uma curiosidade interessante é que mais tarde a Páscoa foi instituída como parte da Semana dos Pães Asmos, ou Pães Sem Fermento, que é comemorada até hoje entre os judeus. Em Israel, diversos mercados não vendem nada com fermento nessa semana. É praticamente uma proibição. Após essa noite marcante, Faraó finalmente cedeu e libertou os israelitas, dando início à jornada do Êxodo, a caminho à terra prometida. Deus então ordenou que a Páscoa fosse celebrada anualmente como um memorial perpétuo para que as futuras gerações de israelitas se lembrassem de como ele o havia libertado da escravidão. Vemos isso em Êxodo 12, no versículo 14, esse memorial. E a Páscoa como sombra da redenção de Cristo. Então a Páscoa judaica não foi apenas um evento histórico, mas um símbolo profético que apontava para o sacrifício muito maior e definitivo, que era Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Assim como o sangue do Cordeiro Pascal livrou os primogênitos da morte do Egito, o sangue de Jesus nos livra da condenação eterna. Vemos isso em 1 Coríntios 5, 7. O Cordeiro sem defeito representa Cristo, que foi perfeito e sem pecado. Vemos isso em 1 Pedro 1,19. O sangue do Cordeiro nos umbrais significa a proteção que temos em Cristo, pois aqueles que estão sobre seu sangue são salvos da condenação eterna. A libertação do Egito aponta para a nossa libertação do pecado, da morte por meio de Jesus. A ordem de celebrar a Páscoa como memorial encontra seu cumprimento na ceia do Senhor, instituída por Cristo, na noite em que foi traído. Temos isso em Lucas 22, 19 e 20. A Páscoa dos judeus foi uma celebração de um livramento temporário, enquanto a Páscoa cumprida em Cristo representa uma redenção eterna. O que antes era um sacrifício anual para relembrar a libertação do Egito, agora se tornou um único sacrifício perfeito, que nos livra do pecado e nos garante a vida eterna com Deus. Por isso, quando João Batista viu Jesus, proclamou: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1:29. Ele reconheceu que a antiga Páscoa estava se cumprindo de forma definitiva na obra de Cristo. Uma curiosidade é como é a celebração da Páscoa judaica, o Pessah. A Páscoa judaica, chamada de Pessah, é uma das festas mais importantes para o povo de Israel. Como já visto, ele comemora a libertação dos israelitas da escravidão do Egito, conforme relatado no livro de Êxodo. Para os judeus, esta celebração é um tempo de lembrar a fidelidade de Deus e transmitir às novas gerações a história da redenção do seu povo. A preparação começa dias antes, quando as casas são limpas para remover qualquer fermento, simbolizando a purificação. Durante a celebração, as famílias se reúnem para a refeição chamada Seder, uma ceia com alimentos simbólicos que relembram o sofrimento e a libertação do Egito. Durante a ceia, o pai da família conduz a leitura do relato de Êxodo, respondendo perguntas das crianças sobre o significado da celebração. Tudo é feito para relembrar a ação poderosa de Deus ao libertar o seu povo. No entanto, é importante lembrar que para nós cristãos, a Páscoa encontra seu verdadeiro cumprimento em Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A celebração judaica aponta para a obra redentora de Cristo, que foi sacrificado por nós. Amém? Deus abençoe e amanhã tem mais.